não coloquei para gravar, e aí você vai ter que repetir tudo isso de novo, por favor, Não tem, gentileza. imagina, não tem problema. Eu tenho uma Vai lá. dúvida, assim, se eu não tiver a palavra de conhecimento, né, para orar pela pessoa, mas eu ver que ela tem uma certa deficiência, se eu posso me oferecer para orar por ela, ou eu de fato tenho que ter uma palavra de conhecimento para poder orar. Bom, hoje uma pergunta maravilhosa, viu, Bianca? Parabéns pela pergunta. Hoje em dia as pessoas falam muito, porque se tornou viral nessa questão de palavra de conhecimento. Uma igreja que eu cheguei alguns dias atrás, alguns meses atrás, tinha uma galera lá que faz parte desse movimento do Randy Clark, grande homem de Deus, viu, gente? Aconselho todo mundo a escutar. Mas ele fala muito sobre palavra de conhecimento, só que ele vive várias coisas. Mas essas pessoas que escutam ele falar acham que realmente só é a palavra de conhecimento e pronto. E a pessoa fica bitolando em cima daquilo ali, e por isso às vezes não cresce em certas outras coisas. Então, por exemplo, a pessoa, eu só explicando aqui, Bianca, primeiro para eles o que é uma palavra de conhecimento, tá? Uma palavra de conhecimento, por exemplo, na questão de cura, ela acontece assim. Eu subo em cima do altar e vamos supor que eu estou ministrando. E aí o que, que acontece? Eu sinto uma dor, por exemplo, no meu ombro esquerdo, tá? E aí eu chego lá em cima e pergunto assim, gente, quem está sentindo dor no ombro esquerdo? Aí a pessoa fala assim, eu. Aí eu falo, vem aqui na frente então que eu tenho que orar por você. Porque se eu receber uma palavra de conhecimento é porque eu já estou conectado. Se eu estou sentindo a dor da pessoa, eu já estou conectado com a enfermidade dela. E logo eu já tenho autoridade para ministrar essa enfermidade de qualquer jeito que eu quiser, irmão. Se eu falar assim, eu vou bater palma 3 vezes, essa dor vai sair. E a dor vai sair porque eu estou conectado, você entende? Então a palavra de conhecimento ela se torna um, uma dica de Deus e de uma dica muito boa de que aquilo que não tem como falhar, vai acontecer, tá, gente? Então a palavra de conhecimento é boa nesse quesito. Mas a Bianca ela me fez uma pergunta. Se eu não tenho palavra de conhecimento, eu posso me oferecer para cura? Pode sim. Tem muitas pessoas que, por exemplo, eu comecei meu ministério de cura na rua, né? Comecei orando por pessoas, fazendo evangelismo e me oferecendo para orar por elas. E ali estava evangelizando elas e aí eu via que tinha uma abertura. Eu falei: "Você tem alguma coisa, alguma enfermidade?" Ah, não tenho, mas tem alguém na sua casa que tem? Eu estava fazendo evangelismo, ela às vezes estava na porta de casa. Ah, não, tem, lá em casa tem, meu esposo tem hérnia de disco, tem isso, tem aquilo. A gente pode entrar para orar por eles? Irmão, eu fazia muito isso, muito demais mesmo. Me oferecia muito. Só que, entenda uma coisa, há um Abaixa. princípio que, há um princípio que Jesus usou muito bem, tá? Há um princípio da cura que Jesus usou muito bem. Jesus não ia até o enfermo vinha até Jesus. Ah, apóstolo, mas Jesus foi até lá, estava morto. Jesus foi até a filha de Jairo, estava morta também. Então, se você quiser que Jesus venha até você, morre. Aleluia, eu gosto de falar isso aqui. Então, assim, irmãos, morre mesmo, em todo sentido que você precisar, espiritual aí, só não morre espiritualmente, morre em todo sentido que você precisar, para Jesus vir até você. Mas entenda, fora isso, há um princípio, tá, irmãos, em que Jesus usava. Por exemplo, um cego de Jericó. Olha como é que essa pergunta que você fez, ela tá tão grande, a resposta dela, Bianca, porque eu preciso fazer você entender. Jesus, ele veio, e ele estava passando, e o cego de Jericó, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ok, Jesus para, e Jesus não vai até o cego. Jesus fala assim, manda chamar ele. Brincadeira, se fosse nos dias de hoje, fala assim, cara, esse cara não tem um pingo de compaixão, cara. O cara não enxerga. Como é que esse cara vai vir? A debilidade que o cara tem de poder chegar até Jesus. Jesus não estava se importando com isso, não, irmão. Sabe por quê? Para a cura acontecer, o primeiro passo tem que ser seu. Você tem que ir até Jesus. E quando alguém, Bianca, vem até nós e nos pergunta: tem como orar por mim
para que eu seja curado, isso é, tipo assim, já tem 80% da cura quando isso acontece. Você está entendendo? Tem 80% da cura. Ah, posso, mas tem pessoas que vêm até nós e às vezes não são curados. Não são curados por diversos motivos. Às vezes porque não estão preparados para receber a cura, estão com mágoa de alguém, ressentimento de alguém, ou às vezes elas estão presas em alguma maldição hereditária e o ministro que está ministrando não tem conhecimento para ministrar sobre isso. Tem vários motivos que eu poderia dar para você aqui que uma pessoa não é curada. É porque não atinge a raiz do problema, tá? Mas é muito mais forte uma ministração que a pessoa vem até você do que a que você vai até ela, tá? Eu já tive experiências de Deus falar, por exemplo, para mim, o pastor falar assim, apóstolo, vamos ali na casa do irmão e tal, e Deus fala assim, não vai, que ele não vai ser curado. Eu falei, ué, então não vou, se não vai ser curado, não vou fazer o que lá? Vou tomar café? Não, vou não. Aí eu falei, irmão, não vou não. Pede para ele vir para a igreja, que aí na igreja ele vai ser curado. O cara foi para a igreja, foi curado na igreja. Às vezes, se eu não obedeço, a cura não acontece. Então, entenda isso. As pessoas vinham até Jesus porque ouviam que Jesus estava entrando na cidade dele. E aí falava assim: ah, então eu vou até Jesus para Jesus curar. Como Jairo fez para Jesus ir até a filha. Você está entendendo? Então, entenda uma coisa. Gente, isso aqui é tão poderoso, você não tem noção do que é isso. Porque para muitas pessoas que leem a Bíblia, pode falar até que eu exagero. Ah, posso estar exagerando. Irmão, quando Lázaro estava doente, Jesus esperou ele morrer para ir até ele. Eu quero que você leia e você vê se é a loucura da minha cabeça que eu estou falando. Só você lê. Leia sobre isso, sobre a história de Lázaro. E você vai entender que, de fato, Lázaro, irmãos, ele não era um adulto. Lázaro era amigo de Jesus. E era uma criança, conforme os historiadores explicam. Lázaro era uma criança. Você está entendendo? Ai, que Jesus frio. Como é que ele viu uma criança doente, enferma, e podendo ir até ela, não foi? Irmão, se for para a glória de Deus ser maior ainda, Jesus pode esperar o quanto for. Pode ter certeza que ele não vai ficar. Jesus não tem ansiedade. Jesus não tem Instagram para ter ansiedade. Jesus não sofre com isso. Ele não tem isso, irmão. Se você acha que já Jesus é. Não, irmão. Não tem. Jesus é calmo, calmo, calmo. Você pode estar aqui chorando, esperneando, e Jesus está calmo, calmo, calmo. Então, assim, Bianca, respondendo a sua pergunta, tem como sim. Você pode ir sim as pessoas, mas não, uma dica minha, não paralise só nessa questão de palavra de conhecimento. Não paralise só nisso. Existem níveis muito maiores. E quem estuda comigo sabe disso. Existem níveis muito maiores do que a palavra de conhecimento. Hoje em dia, eu quase não uso a palavra de conhecimento, porque eu não preciso. Aposto, por quê? Porque você ora um por um? Não. É porque às vezes eu nem preciso orar por essas pessoas e todos são curados sem oração. É porque às vezes, por exemplo, deixa eu só ver quem está com o áudio ligado aí, gente. Desliga aí. Às vezes, por exemplo, eu prefiro mil vezes, Bianca, quando todos vocês aqui, tiverem a experiência de curar pela profecia, vocês nunca mais vão querer saber o que é palavra de conhecimento. Irmão, eu não quero ficar sentindo dor dos outros, não, irmão. Não sei você. Se você quiser, irmão, é gostoso no início, porque você fala, ah, Deus está revelando. Irmão, eu sinto choques elétricos na região onde a pessoa está sendo curada. Eu não preciso sentir dores lá. Eu sinto choques elétricos. E quando eu sinto choques elétricos, eu não falo, tem alguém aqui que está com uma dor no ombro esquerdo. Não, eu falo, alguém está sendo curado agora do ombro esquerdo. Meu irmão falar isso é muito incrível. A pessoa levanta as mãos e fala, eu estou curado, acabei de ser curado agora. Isso é incrível demais, irmão. Isso é a coisa mais maravilhosa. Você sente a sensação, Bianca, como se você tivesse acertado na loteria. Só que você não vai ganhar dinheiro nenhum. Só isso. Mas é maravilhoso. É algo assim, uau, que você fala assim, uau, cara, como que isso aqui é incrível viver isso.
E, bom, é uma das coisas mais gostosas que eu vivo. Então, eu tive, dando continuidade ao que eu estava falando, eu fui numa ministração, alguns meses atrás, e tinha um monte dessas pessoas que caminham, né, com o ministério, tal, Betel, e eles começaram a ter um monte de palavra de conhecimento lá, o grupinho deles. E aí o pastor da igreja falou comigo assim, apóstolo, se você quiser usar a palavra de conhecimento deles para curar, se você quiser ministrar com eles, porque eles já tiveram várias palavras de conhecimento. Aqui, apóstolo, com a lista. Eu falei, não, irmão, não quero nem ver a lista, não. Obrigado. Obrigado, tá? Muito obrigado. Irmãos, eu entrei em cima do púlpito e eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê palavras de, não palavras de conhecimento. Eu quero que o Senhor me fale quem vai ser curado. Eu quero que o Senhor, até se tiver palavra de conhecimento, eu quero que o Senhor me fale. Irmãos, eu citei tudo que eles colocaram naquele papel. Tudo. E aí o pastor ficou doido. Porque eu falei assim, alguém está sendo curado disso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele, pastor, aqui, pastor, aqui, aqui. Eu falei, não, mas não precisa chamar não, que ele já foi curado. Você está entendendo, irmão? Existem níveis muito maiores. O problema é que a gente às vezes se limita a uma coisa só. E eu vejo que, com todo carinho, a todos os ministros do Brasil, principalmente do Brasil, com todo carinho a eles. Eu amo eles, vejo muitos eu admiro, mas eu vejo isso um erro muito fatal que eu também já cometi e às vezes cometo, tá? É o erro de quando descobre que uma coisa é um máximo, a pessoa só fica naquilo e esquece que tem níveis muito maiores do que aquilo. E aí, irmã Bianca, eu recebo o tempo todo, não sei se você é pastora, ministra, não sei, desculpa, tá, se eu não tô, não sei o que você é. Mas o que que acontece, Bianca? Eu, às vezes, por exemplo, já caí nisso, nessa mesma questão. E às vezes alguns ministros falam assim, cara, por que que eu vejo sempre você evoluindo? Você evoluindo, somos dois. Por que que eu vejo você sempre evoluindo, apóstolo? Caramba, você vai numa ministração e, cara, às vezes 100 pessoas da igreja enferma, 100 são curados. E a maioria dos ministros, gente, não sei se vocês já foram em ministrações de cura, gente, às vezes 50% da igreja não é curado. 50% não é curado. E essa é uma grande realidade. Porque vocês estão vendo os vídeos que foram. Os vídeos que não foram, ninguém vai postar. Até porque não tem valia nenhuma. Nem eu posto. Irmão, nem eu posto. Se a pessoa não foi curada, eu não vou postar. Até porque isso vai trazer uma publicidade negativa. Isso não só em questão da obra de Deus, mas em questão da pessoa. A pessoa vai ficar com vergonha. Pô, como é que ele bota um. Todo mundo foi curado e bota um vídeo que eu não fui? Que valia tem isso? Não tem valia nenhuma. Você tá entendendo? Então, a gente, de verdade, na verdade, irmão, se eu conseguisse colocar mais da metade, 60% dos vídeos que eu faço de cura nas igrejas, meu Deus do céu, meu YouTube estava lotado demais. Eu não consigo, irmão, porque sou eu que edito os vídeos. Tá? Apóstolo, você edita os vídeos, você tem que botar o vídeo cru. O vídeo cru é feio, irmãos. É feio. Você não vai. Fala a verdade, irmão. Você pode botar um filtrozinho, um negócio bonitinho, uma coisa linda, uma legenda, uma logo. Eu não vou botar o vídeo cru, irmão. Se você quiser, eu vou usar a tecnologia a meu favor, tá? Eu sou jovem. Então vamos lá, gente. O que que vocês precisam entender? Tá respondido aí, Bianca? Tá liberado. Pode sair na rua, sai curando todo mundo, cachorro, gato. Se tiver na rua aí, pode curar. E eu falo de verdade isso aí, gente. Eu curo cachorros, não sei você. Eu já ministrei, animais e eu ministro. Ué, se um ser humano é curado, por que que um animal não vai ser? Sabe? Então, assim, você pode realmente fazer uma ministração e tem alguns animais que você tem que fazer até libertação. Eu já cansei de pegar gatos endemoniados.
Irmão, tô falando sério aqui. Negócio violento. Cachorro até hoje eu não peguei endemoniado. Não é preconceito. É que gato eu pego endemoniado várias vezes. E detalhe, dentro da bruxaria tem um ensino, mas eu não vou falar de gatos aqui, senão quem tem gato vai querer jogar fora. Mas gatos são mais sensíveis ao mundo espiritual e eles são mais focados na questão negativa de energias, tá? Então é por isso que pessoas têm muitos gatos. Você vai ver que macumbeiros têm muitos gatos e bruxos têm muitos gatos, tá? Porque esses gatos eles ficam no lugar aonde seu gato tiver, não fique, porque você vai ficar doente. Só para você tentar entender isso que eu tô te falando, tá? Porque eles ficam nos lugares onde tem negatividade. E de verdade, gente, isso aqui eu não tô brincando, é verdade, é real mesmo, tá? Mas isso não quer dizer que todo gato é endemoniado, não, pelo amor de Deus. Unge o seu gato, ore por ele, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Não tô mandando vocês matar gato de vocês, jogar fora, pelo amor de Deus. Cuide desses gatinhos. Mas entenda que existe uma sensibilidade que há no gato que não há em outros animais, tá? E os bruxos utilizam muito os gatos, não só para incorporá-los. Cara, eu tô falando coisa que nem eu ia precisar isso aqui. Mas também para usar os olhos dos gatos. Os bruxos olham através dos olhos do gato, tá? Se você for na África, você passar um ano na África, tudo que você não vai querer é ter gato. Acredita que eu tô te falando. Não sou eu que tô falando. Eu conheço muitos pastores africanos que falam isso. Eu conheço vários, vários, e tive muitos alunos. Tudo que você não vai querer é ter um gato. Porque muitas das vezes, quando um gato entra na reunião, para eles é um significado que um bruxo está entrando. Tá? E na maioria das vezes, quando eles vão para cima desses bruxos, os bruxos que estão como gatos viram pessoas na hora. Eles viram. Gente, o Brasil está vivendo muito pouco, irmãos, do que a espiritualidade. Acredite. O Brasil está vivendo muito pouco. E, particularmente, isso. Aposto, como é que você não sabe que isso é conto? É mentira. Eu já vivi isso, irmãos. Eu já vivi isso. Com gatos. Acredite. E não tenho nada contra gatos, viu, gente? Só não tenho. Mas não tenho nada contra. Eu quase não tenho cachorro. Meu cachorro está aqui pela misericórdia, porque eu amo ele. Brincadeira, Tetel. Então, é, entenda isso, irmãos. Tem coisas no mundo espiritual que são sensíveis. Eu vou ter que. Eu não sei nem se eu vou postar agora esse vídeo, porque olha o que eu falei para vocês aqui, abri coisas pesadíssimas. Mas vamos lá, irmãos. Quem tem alguma outra. Bianca, tá respondido aí a sua pergunta? Acredito que Tá sim. sim, apóstolo. Glória a Eu Deus. participei lá Seja ousada. do evento do Randy Clark, lá de forma online. Foi bênção também, mas ele falou sobre isso também de eletricidade, de sentir dessa forma aí. O apóstolo, Legal. então se a pessoa, por exemplo, eu orar e ela não for curada, eu posso perguntar assim para ela, dar continuidade, falar assim, você tem alguma coisa no seu coração, alguém que você precisa perdoar, ou algo que seja hereditário na sua família, de que forma que o Senhor conduziria se a pessoa não for curada? Se ela não for curada, depende do que ela não foi curada, tá? Se for, por exemplo, mas aqui é só deixando claro que a eletricidade não é uma palavra de conhecimento, tá? No meu caso, a eletricidade é curar pela profecia. Eu só falo e a pessoa já está curada. Eu não ministro ela, tá? Eu falo assim, você foi curada agora e tal, então aí a pessoa aparece. É um curar pela profecia. Eu não dependo de uma unção ou algo assim. Agora, respondendo essa pergunta, mas sim também, através da palavra de conhecimento, você pode sentir outras coisas, tá? Não é só, pode ser até, a palavra de conhecimento pode vir até como intuição, tá? Você tem uma intuição em que alguém tem aquilo. Não precisa ser só dor, não, tá? Mas eu odiava sentir dor, depois de um tempo. Não gostava mais, não. Falei, não gosto de ficar sentindo, porque eu sentia dor de todo mundo, gente. É terrível.
Aí é uma dor na coluna, é uma dor no ombro, aí quando eu curava a coluna, aí vinha a dor do ombro, aí vinha, e era muito forte isso em mim, muito forte mesmo. Agora, a pergunta que você perguntou, como conduzir isso? Tá, primeiro eu preciso entender o que ela tem. Vamos dar um exemplo aqui. Se ela tem, por exemplo, nódulos, eu entendo, é o dom de maravilhas, não é um dom comum. Então, eu preciso enxergar todo o ambiente, tá? Jesus, Jesus não conseguiu operar através do dom de maravilhas em Marcos 6,5. Ele só conseguiu operar cura, tá? Cura, dons de curar é uma coisa, dons de maravilha é outra coisa. Então, vamos lá. Apóstolo, me explica isso dentro da Bíblia. Vamos lá. Marcos 6,5. Não pôde ali fazer nenhum milagre sequer, apenas curou poucos enfermos por imposição de mãos. Todos os meus alunos já sabem isso aqui, tá? Não pôde fazer nenhum milagre sequer, apenas curou poucos enfermos. Curar é uma coisa, milagre é outra. Então aí você vai para Marcos 7,34, onde Jesus tira o surdo e gago do meio do povo para poder curar. Você vai para 1 Coríntios 12, versículo 9, que fala dons de curar. Versículo 10 fala operação de maravilha. Você vê que são dois dons. E os dois curam. Só que o dom de maravilhas é cura em alto nível. O alto nível que eu estou falando só para vocês poderem entender que não é no nível da cura, tá? Porque às vezes você pode estar operando em cura, milagres e maravilhas, mas não ser alto nível, tá? Alto nível é alto nível mesmo. Então, só para você diferenciar aí o dom de curar do dom de maravilha. Aposto, o que tem isso a ver com a pergunta da Bianca? É porque, se às vezes eu estou tentando operar através do dom, deixa eu só, isso, peraí, gente. Se às vezes eu estou tentando operar através do dom, tá? E dom de operação de maravilhas, que é um nódulo, por exemplo, e a pessoa não está sendo curada, eu posso ter vários tipos de interpretação. Pode ser, por exemplo, as pessoas ao redor que estão incrédulas. Pode ser a própria pessoa que está incrédula. Pode ser uma maldição hereditária. Pode ser um espírito familiar. Pode ser uma macumba, uma bruxaria. Pode, pode ser. Deixa eu mutar aqui, gente. Pode ser várias coisas, tá? E como que eu vou identificar isso? Se, por exemplo, eu posso fazer essa pergunta, se você quiser, tá, Bianca? Irmã, esse nódulo aí, você tem quanto tempo? Ah, eu nunca tive e surgiu agora. Mas tem pessoas da sua família, tem pessoas, tá mutado já, tem pessoas da sua família que, que já teve esses nódulos? Ela fala assim, ah, minha mãe teve, minha avó teve, maldição hereditária, tá? E aí você primeiro vai quebrar a maldição hereditária e depois você vai ministrar a cura, tá? Vamos supor que você já orou por maldição hereditária, ela disse que não tem na família, e aí você vai perguntar para ela assim, tem alguém que você precisa liberar perdão? Isso, Bianca, hoje, talvez no início, não muito, né? Quando a gente está começando. Mas depois isso aqui vai chegar na tua intuição profética. Você vai estar curando, isso aqui vai chegar. E você vai falar assim, eu acho que é falta de perdão. Eu acho que é uma maldição hereditária. Aí você pergunta para ela, você tem alguém da família? Você já confirma se é maldição ou não. Tem pessoas que já chegaram para mim, por exemplo, e falaram assim, eu falei, alguém já teve da tua família? Eu falei, pô, apóstolo, não conheci minha família. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, tem que contar com o que o Espírito Santo falou para mim, vou quebrar. E eu fui lá e quebrei. E a pessoa foi curada. Então, assim, só que entenda uma coisa, Bianca. Nenhum ministro de cura do mundo cura todo mundo. Isso é a maior ilusão da cabeça de todo mundo. Nenhum ministro de cura do mundo cura todo mundo. Nem Jesus curou todo mundo em Marcos 6,5. Nem Paulo curou todo mundo. Sabe por quê? Porque Paulo manda uma carta para Timóteo falando assim: toma vinho por causa da doença que você tem no estômago. Você acha que Paulo nunca ministrou Timóteo? Só que ele não curou. Então, entenda isso.
Nenhum ministro do mundo cura todo mundo. Pastor Cris Oyakhilome é um dos maiores ministros que existe no mundo e ele não cura todo mundo, né? Então, um dos maiores que existe no mundo. E eu ouso dizer que é o maior que já apareceu de todas as gerações que já ocorreu. Você vê o nível do que eu estou falando aqui para você, né? Se não o maior, um dos maiores. Então, eu creio que depois de Jesus, com certeza. Mas, entenda, gente, às vezes a gente acha que vai curar todo mundo. Eu, por exemplo, e hoje, dentro das nossas administrações, dentro das igrejas, a gente chega várias vezes ao 100% de curar todas as pessoas realmente da igreja. Mas não é todas as pessoas da minha vida que são curadas, né? Tem pessoas que passam por nós que não são curadas, por exemplo, entendeu? Às vezes, é claro que em relação a dores, é fato que todo mundo vai ser curado, a não ser que tenha algum problema de falta de perdão, que é a maioria das vezes em relação a dores, tá? Porque dor tem que ser curada, irmão. Tem que ser curado. Dor tem que ser curada. É dos dons de cura. Não é nem dons de maravilhas. Então, dor tem que ser curada. Não foi curada, a maioria das vezes é por causa de mágoa, ressentimento. A maioria das vezes, tá? Por exemplo, eu já fui ministrar uma mulher, eu não sei se a Renata estava nessa vez, mas foi em São Bernardo. Fui ministrar uma mulher e alguns discípulos já tinham ministrado ela, já tinha passado por algumas pessoas, e ela estava com dor de cabeça, ela não foi curada. Falei, estranho, porque dor de cabeça, gente, é uma coisa simples de se sair. E eu falei para, aí o Espírito Santo falou para mim assim, ó, ela tá chateada com o esposo dela. Falei, ó, você tá chateada com o seu esposo? Ela ficou assim, mulher bugou na hora. Você tá chateada? Você precisa liberar perdão. Ela foi, começou a orar, liberou perdão, irmão. Cadê a dor? Foi embora. Você tá entendendo? Então, muitas mulheres, às vezes, quando o homem não coloca o lixo para fora, dá dor de cabeça na cabeça dela. Você tá entendendo? Fica com dor de cabeça sim, irmão. Fica com dor de cabeça. É a maior realidade. O que custava se eu jogar o lixo para fora? Então, o que acontece? Às vezes, por ela guardar aquilo, por você não corresponder àquilo que ela desejava, o que ela queria, às vezes você pode ficar com dor de cabeça. Se alguém, às vezes, não corresponder com vocês, qualquer que seja, irmãos e irmãs agora aqui, não corresponder à sua expectativa, você pode ficar com dor de cabeça. E é simples tirar essa dor de cabeça, não é com remédio, não. É só você falar assim, ah, tudo bem, eu entendo que essa pessoa não conseguiu fazer, ou então que ela não quis, mas não vou me preocupar, libero perdão e tal, e pronto. E a dor de cabeça vai embora. É simples assim. Então, assim, nesse sentido, Bianca, o que eu faria é, primeiro, eu me concentraria em Deus, para que me conectaria com Ele, para poder sentir o que aquela pessoa está passando e o que ela está vivendo, para eu poder ministrar ela. Às vezes, por exemplo, eu posso ministrar uma pessoa, e vamos supor que eu estou ministrando a coluna dela, e a coluna não cura. E às vezes Deus fala dentro do meu interior assim, essa ministração, filho, não é uma ministração comum, ministra com os anjos. E às vezes é porque tem que refazer algum osso, e quem aqui é meu aluno já sabe que a maioria das vezes que refaz osso, essas coisas, tudo ser feito por anjos. Independente de você querer ou não. Você vai ministrar, os anjos vão fazer. Então eu posso dar comandos a eles e eles vão fazer aquilo ali. Ah, lembrando que dar comando não é mandar no anjo. Antes que alguém fale, tá? Deu para responder, ô Bianca? Sim, Aposto, apóstolo, se, muito se obrigada. eu fiz, se eu fiz tudo e a pessoa não foi curada, entenda uma coisa, nunca perca a fé. Diga para essa pessoa assim, ó, como eu sempre, às vezes digo. Fala, irmão, irmã, vai vendo se vai diminuir. Porque, gente, já aconteceu comigo várias vezes. De, por exemplo, a pessoa ser ministrada na frente, por exemplo, aconteceu uma vez em Belfort Roxo, com um rapaz que me marcou muito, foi, ele não sentia cheiros, não sentia cheiro, já teve pessoas que não tinha mais o paladar, e essas pessoas, teve uma mulher, que essa foi muito engraçada, foi em Santa Cruz, aqui no Rio mesmo. Eu ministrei ela aqui nas costas e tal,
a dor não saiu. Irmão, fiz tudo que você imaginar. Não saiu. Aí ela falou, não saiu não e tal. Eu falei assim, aí o Espírito Santo falou assim, fala para ela esperar até o final do culto. A dor não vai estar lá mais. Eu falei, irmã, espera aí até o final do culto, essa dor não vai cair. Aí ela falou, tudo bem. Porque algumas curas são instantâneas e algumas, como alguns dizem, paulatino ou gradativo, como você quiser falar, tá? É gradativo. Algumas são gradativas. E aí o que acontece? A maioria do que a gente opera hoje, 99%, é instantâneo. Muito raro acontecer uma gradativa. Irmãos, eu nem conto quando eu ministro a pessoa num dia, ela tá com dor de cabeça, ela fala que acordou sem. Eu nem conto isso aí como cura. Eu conto que ela não foi curada. É o contrário de muita gente. Não, ela acordou sem dor, irmão. Quantidade de gente que dorme com dor de cabeça e acorda sem dor é muita. Entendeu? É muitas, são muitas vezes. E detalhes, às vezes, o que pode impedir que uma coisa que quase ninguém fala, alguns tipos, por isso que depende da enfermidade, viu, Bianca? Bianca faz umas perguntas que demora para responder, né? Então, o que que acontece, Bianca? O que que acontece? Tem algumas pessoas que tomam remédios e alguns remédios impedem a cura, tá? E aposto, o que que você faz? Isso aqui é novo, viu? Que eu vou falar para vocês. Eu faço aqui, mas eu nunca notei de ficar ensinando isso para as pessoas. Eu oro para o remédio evaporar e sair do sangue dessa pessoa. Senhor, tira do sangue esse remédio agora, que está impedindo toda a cura. E a pessoa não é curada através do remédio e também não estava sendo curada através da oração. Então, eu vou lá e peço isso aí. Aí depois eu ministro a pessoa é curada. Lembrando também que uma tatuagem pode fazer a pessoa não ser curada. Tem muita coisa, gente. Se eu ficar, vou falar a noite toda sobre isso aqui. Tem tatuagens, por exemplo, quem tem tribal aí, creio que quase ninguém tem aqui, mas quem tem tribal, passa mal para receber cura. Muitas das vezes. Eu preciso tocar na tatuagem dessa pessoa e, pai, eu destruo essa tatuagem, sopro e depois eu ministro a pessoa. Pessoas que têm leão da tribo de Judá, que não é leão da tribo de Judá, que é aquele leão que tem um negócio aqui, no meio, uma pintazinha ou uma pérolazinha, tudo leão do hinduísmo. Nunca foi leão da tribo de Judá isso aqui, viu, gente? Então tome cuidado com tudo que tem um sinalzinho aqui no meio da testa. Tome tudo, muito cuidado com isso daí. Bom, quem tem outra pergunta sobre cura? Acho que só quem está ganhando aqui é a Bianca. Bianca, você vai ganhar. Você está ganhando um prêmio hoje. Hoje a aula está acontecendo só para a Bianca, gente. Eita, Glória, eu vou ficar quietinha agora. Obrigada, posso. Pode perguntar, filho, não tem problema não. Bom, importante é que você seja respondido. Amém, Deus abençoe. Vamos lá, gente. Cara, toda vez que a gente está fazendo live, a Bugarelli está fazendo alguma coisa de comida. Toda vez. Rapaz, eu só penso em comida. Lá é bom, hein? Dá uma passada por aí. Uma pergunta no chat. Tá uma Tem uma pergunta no pergunta no chat? chat sobre o piercing. Essa é boa também para. Rapaz, o piercing é violento. O piercing também, gente, pode impedir principalmente cura interior, tá? Quando o piercing é aqui no nariz, eu sempre peço para a pessoa tirar. Meu Eu dou Deus. esse, eu, Tô eu dou apanhando aqui. essa. Tá apanhando aí, mano? Meu Deus do Ai, céu. desculpa. Tô apanhando. Eu fechei aqui para você. Então, o que que acontece, irmãos? O piercing, o Mas, piercing, pastor, apóstolo, depois eu quero fazer uma pergunta, tá? tá ok, tá ok. O piercing, ele são aberturas, como algumas pessoas dizem que não são evangélicos, falar aberturas de chakras, tá? Então, cada lugar tem um significado e um tipo de entrada para tipos de espíritos. Apóstolo, você sabe de todos? Não, mas alguns eu sei. Aqui eu sei que é porco e serpente. Aqui eu sei que são espíritos que vão trabalhar nessa área de útero, nessa área de. Vai arrebentar tudo. Vai arrebentar seus
tudo que em relação a bebê, filhos, útero, dores, você vai sentir, tá? Então, nesse sentido aí, sensualidade, e toda pessoa que tem piercing aqui, nenhuma delas tem a vida emocional boa. Nenhuma. Todas têm depressão, ansiedade, pânico, vários tipos dessas coisas, tá? Porque segura um piercing aqui. Eu já orei para uma pessoa e eu falei para ela tirar o piercing antes de orar e ela não conseguia tirar o piercing de jeito nenhum. Pegou e tentou, nada. E eu falei assim, entendi o que que é. Ele solta ela agora, a mulher, possessa, né? Com Digimon no corpo. Então, o que que acontece? Tive que expulsar. Depois que eu expulsei esse espírito, ela tinha ansiedade, tremia, não podia ficar sem remédio. Aí ela tirou o piercing, depois que a gente orou, ela conseguiu tirar normalmente aquilo que ela não estava conseguindo tirar e parou de tomar remédios. Parou de tomar, não toma mais remédio. Então, resumindo, existem curas que, principalmente emocionais, tá? Eu acho que particularmente nunca peguei uma cura que não aconteceu por causa de um piercing, não. É cura física, tá? Não peguei. Acredito que não, eu não lembro, tá? Foram muitas curas e às vezes eu, como eu já falei para vocês, eu decido não lembrar, porque eu quero viver coisas muito maiores do que eu já vivi. Então eu não fico pensando na que eu já fiz. Eu fico pensando no que o próximo vai acontecer, né? E gerando expectativa em coisas muito mais novas, tá? Então, sim, o piercing pode impedir, principalmente na área emocional, pode impedir bastante. Pode fazer sua pergunta aí, Rose. Espera aí que eu vou Aqui. tentar abrir seu. Conseguiu. Aí. Apóstolo, a Tem a ver Bianca. com cura? Sim, totalmente. Vai lá. É porque não é coincidência, né? Acabou de acontecer comigo que eu fiquei sabendo de uma pessoa que está na UTI com uma infecção generalizada começou no ouvido, uma dor de ouvido, infeccionou e tá parando alguns órgãos. E, e eu senti, porque eu falando com uma pastora de ir até lá orar, mas a pessoa está na UTI. Aí eu fiquei com essa pergunta, porque normalmente as pessoas têm que, né, Jesus, as pessoas iam até Jesus, então quem quer busca. Só que, por muitas vezes, comigo também na igreja, eu por vergonha, medo, receio de algumas coisas, eu não ia, com medo, com insegurança, por acusações, não me achar justa, né, que vão pensar de mim, e acabar não indo. Só que Deus, com a sua misericórdia, começou a Sempre me vai trazer apresentar alguém. isso. Então é o que? Assim hoje acontece comigo, de eu sentir alguma coisa, eu estou em algum lugar, de abraçar uma pessoa, aquilo começa a ser forte demais, eu sei que é o Senhor, hoje eu sei que é o Espírito Santo, vai lá e abraça. Então Deus usa o canal, sempre usa alguém. E aí eu comecei a pensar, porque Deus ele é misericordioso, ele é amor, ele sonda nossos corações. Então, tudo é de acordo com a nossa fé também, né? Porque eu creio que se Deus falou comigo para ir até alguém, eu sei que Deus quer algo, porque a vontade de Deus é que todos se salvem, que seja curado, liberto. Essa é a vontade de Deus, porque Ele ama todos, não faz acepção de pessoas. E eu senti vontade de ir até o hospital, mas eu tenho que fazer umas burladas porque só pode entrar 2 pessoas na UTI. E eu fiquei pensando, mas a pessoa. Aí vem as perguntas, falar, mas a pessoa tá lá, tá paralisando os órgãos, nem o marido, ninguém mais acredita, não sei o quê. Assim, aí eu vou lá, dar uma de intrusa. Às vezes é porque eu quero, pelo amor à vida dela, eu quero ir, eu quero servir. Ao mesmo tempo, tenho medo de falar, porque o diabo acusa, né? Você vai lá fazer o quê? Ninguém tá te chamando. Você vai orar para quê? Vai burlar uma situação, tentar entrar, orar? A pessoa não tá ali, tá. Para quê? Porque você quer glória? Eu sei que
né? Ainda mais quem caiu nisso uma vez, a gente tem que ficar mais esperto, né? Gato escaldado. Então a gente se policia muito mais e fica com aquela preocupação de servir a Deus verdadeiramente, com medo de não servir, né? Não fazer bem Então, feito. Então, ok. Tô entendendo tudo onde você quer chegar. é isso que eu falo agora. Aí eu falo muito, né? Então, vamos lá. Deus não precisa de nós para curar. Esse é o primeiro Não. ponto. Ele pode fazer tudo sozinho. E E tá isso tá. Os hospitais estão cheios disso, de testemunhos de pessoas que clamaram a Deus em cima de um leito e foram curados. Tá cheio eu. disso, tá? Agora, isso não exime a responsabilidade, não tira de nós a responsabilidade de sermos essas pessoas que, se nós podemos ir, se nós temos essa abertura de estar lá, é óbvio, sem ter que burlar nada, se nós temos essa abertura de estar nesses lugares, é porque Deus nos chamou para isso e que, de fato, Deus abriu essas portas e vai acontecer. Nós nunca precisamos forçar nenhuma cura. E Deus, porque Jesus não forçou. E é isso que é o mais incrível de Jesus. Jesus simplesmente sempre estava passando e curou alguém. Simplesmente Jesus estava indo e curou alguém. Por quê? Porque tudo que está. O que a gente precisa entender é isso aqui. Às Entendi. vezes a gente quer mexer em coisas que não estão no nosso caminho. E a gente precisa entender o nosso caminho. E sim, ô Rose, vai acontecer isso alguns dias, de Deus pegar você dentro de casa e falar assim, ó, quero que você vá no hospital. Fazer o quê? Eu não sei. Vai. E aí você chega no hospital e fala assim, ó, entra aqui. Você fala, entra aqui, você nem me conhece. Entra nessa sala aí. Aí você entra lá, ora pela pessoa para ser curada. Então, assim, Deus, ele tem suas maneiras de fazer. Eu tenho a história do meu pai, que eu conto para alguns alunos. O meu pai, ele, saudável, trabalhando, um certo dia, trabalhando, explodiu um painel. Ele perdeu a pele do rosto inteira e a da mão. E o que aconteceu? Ele foi parar no hospital. Só que Deus já tinha avisado a ele que ele ia parar no hospital. Só que ele não sabia que tinha um propósito. Meu pai ficou cego. Deus enviou um anjo, literalmente, que deu um remédio para ele colocar nos olhos, que nada no hospital, ninguém conseguiu entender de onde veio aquele remédio. E disse: aquele remédio é o melhor remédio para olhos que existe, mas não tem como ninguém desse hospital ter te dado. Porque eles, uma, não tem autorização para te dar esse remédio, outra, não tem esse remédio no hospital. E não se pode atender ninguém no corredor. E você estava no corredor. Então é norma do hospital. Então impossível alguém ter te atendido. Ele falou: essa mulher me deu o remédio, ou esse homem, não lembro, me deu esse remédio e falou para eu usar de tantas em tantas horas. Ele falou: cara, é isso mesmo, tem que usar de tantas em tantas horas mesmo. Deixou até a prescrição para ele. Em 2, 3 dias os olhos deles voltaram a enxergar. Ele tinha ficado cego. E aí o que acontece? Durante ele estava cego, Deus tocava ele e ele falava assim: você aí que está gritando, eu nem sei quem é você, mas Deus manda eu te dizer. E começava a profetizar e falar sobre a vida do cara, sem nunca ter visto o cara e nem conhecer. Meu pai ganhou a sala dele inteira para Jesus. E o que aconteceu? Os médicos falaram assim, cara, a pele do seu rosto só vai voltar daqui a 1 ano, se voltar. E aí Deus falou para o meu pai assim, falou assim, fica tranquilo, que todas essas pessoas que estão aqui dentro desse hospital de queimados, todos eles, tinha gente que tinha caído no latão, tinha queimado o corpo inteiro. E Deus falou assim para ele, e todos eles vão sair primeiro que você. Eles aceitavam Jesus, a pele restaurava e saía. Meu pai saiu do hospital em 8 dias, com a pele restaurada inteira do rosto. Depois que ele ganhou todo mundo da sala, Deus restaurou a pele dele e ele saiu. Então, assim, entenda, gente. Deus, ele tem propósitos, ele sabe o que faz. Como eu sei a tua história também, Rose, e tu também foi usada assim, no hospital. Então, o que acontece? Deus sabe o que faz. Se Deus tiver, irmãos, que vê uma pessoa com coração aberto, coração contrito, coração... Porque, assim, a gente às vezes tem muito essa, esse sentimento de salvador, sabe? E às vezes a gente tem que entender que quem salva é Jesus. E às vezes a gente tem muito isso dentro de nós porque nós amamos pessoas. Bom, gente, nós nos compadecemos das pessoas.
Isso é bom, até mesmo para a área da cura. Só que Deus não trabalha com essa questão de se emocionar, sabe? Deus não trabalha com isso. Eu já vi um pastor uma vez, eu vou contar isso para vocês, um pastor falando comigo assim, ele perguntou, né, para mim, eu falei, cara, das coisas mais fortes para curar é a compaixão. E eu vi esse pastor orando, e orando pela pessoa. Aí ele falou, pô, cara, a cura não aconteceu. Eu me compadeci, eu falei, não, você estava fazendo cena chorando ali. Não é compadecer. Não, que isso, cara? Não, compadecer. Não, cara. A compaixão de Deus é diferente da compaixão humana. É algo que flui com poder. Não flui só um choro. Não é uma emoção. É algo que sai com poder. Vocês estão me entendendo, povo? Vou ficar Caramba, quietão, todo mundo deve estar comendo pipoca aí na frente da Netflix. Eu não aposto que não está me vendo que eu estou de câmera ligada. A maioria está aí, viu? Eu sei que vocês estão aí, viu? Deus vai pegar vocês. Aí o que acontece, irmãos? Resumindo, quando eu comecei a curar, Rose, eu tinha o pensamento de que eu ia curar todo mundo. Só que Deus quebrou minha onda, sabe? Ele me quebrou bastante para eu poder entender que eu chegava às vezes em casa e eu lembro piamente isso aqui. Às vezes 15 pessoas eram curadas e uma não era curada. Eu ficava questionando Deus por uma semana. Eu ficava assim, Senhor, por que aquela uma não foi curada? E Deus, meu filho, foi 15 curado. Você está pensando na uma que não foi. Eu falei, não, mas porque aquela uma, porque. Irmãos, Deus sempre está preparado para curar e pronto para curar e tudo para curar. Com a cura pronta para você. Só quem não está, às vezes, é a pessoa que vai receber. Essa é a questão. Então, se hoje você não conseguir curar uma pessoa, irmãos, entenda, eu vou procurar ainda mais um conhecimento do que eu tenho que fazer. Eu vou buscar o profético para andar junto comigo, para que eu possa entender a fundo o que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu já cheguei em um lugar, eu conto isso aqui para todo mundo, e eu lembro que o cara tinha, eu sempre esqueço disso aqui, ele tinha, Jesus, má é um nome tão fácil. circulação, mas mal É, já até circulação. sabe, né? Que eu sempre esqueço isso aqui. Até sabe desse exemplo, eu sempre esqueço. Uma má circulação nas pernas, tá? E eu fui orar por esse cara, orei a primeira, o cara nunca tinha ido para a igreja, não ia para a igreja, orei a primeira vez, orei a segunda vez, orei a terceira vez já cheio de vergonha e nada da cura aconteceu. Eu falei, Senhor, me salva aqui porque o filho desse cara mandou a gente fazer um culto na casa dele e ele não é evangélico, a gente precisa ganhar ele para Jesus. Me ajuda aqui, se o cara não for curado, vai dar em nada aqui. Então me ajuda aí, Senhor, pelo amor de Deus. E aí o Senhor falou para mim assim: pega um copo de água. Aí eu falei assim: filho, pega um copo de água lá, porque eu ia orar pelo pai dele. Pega um copo de água, ele para beber ou para fazer outra coisa? Eu falei: aí eu não sei, Deus não me falou ainda. Pega um copo aí, pega então da água mais pura que tem, porque eu não sei se é para beber ou se não é. E aí Deus mandou pegar um copo de água, não me falou que para que era. E quando eu peguei o copo de água, eu falei: Senhor, e agora? O que eu faço com isso aqui? Deus falou assim: levanta o copo e consagra a água. Falei: pronto, universal. Aleluia. Levantei o copo de água. Brincadeira, mas essa unção tem lá, tá? Levantei o copo de água e consagrei a água. E Deus falou assim: agora esfrega nas pernas dele. Falei: Senhor, eu sinto que esse cara, sabe aqueles caras que são bem machista mesmo, que, sabe? Falei: Senhor, eu vou começar a esfregar. Como é que eu vou falar para ele que eu vou esfregar a, a mão na perna dele, com água ainda? O que esse cara vai achar de mim? Não sei, eu pensava zilhões de coisas, irmão. Eu falei assim, o cara não é convertido, tem a mente completamente poluída, com certeza. Já demonstrou aqui, por várias palavras. E eu falei assim, vou fazer o que Deus está mandando. Eu falei, posso passar água na sua perna? Ele, ô? Falei, ixi, não vai querer. Eu falei, posso passar água nessas pernas? Ele pode. Peguei a água, irmão, passei nas mãos.
e passei água nas pernas dele. Passei água nas pernas dele. E aí o que aconteceu? Pronto. Às vezes é aqui, irmãos, eu tenho os filhos que às vezes bate um caos aqui, você não tem noção. O negócio fica aqui, parece a Torre de Babel. Aí o que acontece? Passei a água nas pernas dele e fui esfregando ali nas pernas dele, passei. E eu falei assim, agora veio. Aí ele falou, sumiu. Aquela dormência, o formigamento, sumiu tudo. Estou sentindo minha perna normal. Falei, glória a Jesus, foi curado. Então, eu achei que porque eu orei várias pessoas daquele jeito e foram curadas, que eu ia curar aquele cara do mesmo jeito. E não é assim a cura. Para você ser muito bem eficiente na cura, irmãos, curar pessoas em massa é uma coisa. Curar pessoas um por um é outra. Porque às vezes nós curamos em massa, eu sei disso, eu curo em massa às vezes. E você vê aquela mundaral de gente curada. E é maravilhoso, de tudo que é tipo de enfermidade. Só que tem algumas pessoas que não têm uma enfermidade só. Tem várias. Irmãos, já encontrei pessoas com 5 enfermidades. Falei, irmã, a senhora é a máquina de enfermidades. Deus é mais. Falei, o que está na senhora que não é enfermidade? Você tem corpo? Você tem algum tipo de saúde? Então, assim, tem gente que tem diabetes, artrose, artrite, é, câncer. Meu Deus, você fala assim, irmão, você está um morto-vivo. Você está vivendo pela misericórdia do Pai. Você está segurando a mão de Deus. Qualquer hora ele te puxa. Então, assim, o que a gente precisa entender, gente, sobre a cura? Eu não tenho que ter essa questão, eu tenho uma obrigação de curar a pessoa. Você não tem. O nosso dever é ir e impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. E com conhecimento, porque as pessoas falam, eu já coloquei a mão no enfermo várias vezes e não foi curado. Não tem conhecimento. Porque o conhecimento destrava. Posso, mas às vezes não tem um dom. E, irmãos, quem estuda comigo sabe que até a pessoa que não tem dom cura. É simples isso aqui. Se eu tenho vontade de curar, se eu tenho desejo ardente de curar, ainda que eu não tenha o dom da cura, Deus vai me usar para curar. É simples Mas assim. posso fazer outra pergunta? À vontade. Tá aberto aqui, porque eu também é confuso da cabeça. Pode É, falar. Tentar tirar essa é, confusão. mas pode acontecer também que, por mais que a gente queira curar a pessoa por compaixão e tudo, não é vontade de Deus que aquela cura seja realizada, porque a pessoa pode estar passando por um processo. Existe isso? Vamos lá. Ainda bem que você fez uma pergunta no final, né? E não afirmou o que você falou. Sempre é a vontade de Deus curar. Por É, quê? Não é uma vontade que veio de agora. É porque em Isaías 53:4, ele não vai te curar, ele já te curou. Bom, gente, peraí, deixa eu voltar aqui o que eu ia falar. Eu ia citar Isaías 53:4. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós já já fomos. Não vamos ser. Então, apóstolo, como que Deus não quer curar alguém, irmã? Eu já cheguei em lugares que o pastor chegou para mim e falou assim, apóstolo, não ora por essa pessoa porque ela não vai ser curada que está no tráfico. Aí que eu quis orar por ela mesmo e foi curado. Como que foi curado? Deus falou assim, Falei, irmãos, entenda uma fecha essa coisa. parceira, tá Até pegando gente quando fez um Deus, quando, atendimento, né? deixa eu só ver quem é ligado aqui, Atendimento na semana. para eu desligar o microfone, para a gente conseguir falar. Então vamos lá. Até mesmo existe, tá, a questão do processo. Não é Deus que coloca enfermidade nessa pessoa, tá? O pecado ele traz enfermidades, o tanto que até uma pessoa que pode ser curada, ela pode voltar à enfermidade, tá? E isso é bíblico. O próprio Jesus vai dizer assim, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E alguma, porque não é de Deus
Aposto que quando alguém põe as mãos, a pessoa é curada e volta à enfermidade, isso não é de Deus. Eu falei, mas isso acontece, ué. Não, quando é Deus que cura, não acontece. Acontece. O próprio Jesus falou. O próprio Jesus não está dizendo que vai voltar a tua enfermidade, não, irmão. Me desculpa, eu estou até errado. Vai voltar pior. É o que Jesus falou. Então, Então, aí, explicando o que você queria perguntar. Tem pessoas que estão passando por processos, apóstolo. Tem pessoas que Deus permite passar por processos. E ainda que ela esteja passando por um processo, eu vou rasgar aqui para vocês. Estão prontos? Ainda que ela esteja passando por um processo, a graça que está sobre a minha vida arranca essa pessoa desse cativeiro e desse processo. Você está entendendo? Então, aí, a graça. Vamos lá. Qual o nível, nossa, apóstolo? Você está falando que um decreto que está sobre a pessoa pode mudar? Pode. Deus queria matar o povo. E Moisés falou: Deus não mata o povo, Deus não matou o povo. Você está mas entendendo? aí a A gente gente o quê? seria assim, quando isso acontece, eu entendi Hum, perfeitamente, mas eu acredito que isso que você falou realmente tem fundamento. Quando a pessoa ela é curada, mais sábio da nossa parte e amor também, a gente conduzi-la assim, mantendo o caminho do Senhor, porque e orientar, isso. a gente tem que dar essa E eu ainda não, orientação. e eu ainda não acabei tua resposta, viu, Rose? Que ainda tem mais Ai, que, coisa. oh Por Deus. quê? A gente está falando de processos. A gente já falou algumas coisas. E existem outras partes. Um certo dia, os discípulos vão perguntar para Jesus: por que, pai, que ele está assim enfermo? Porque os pais dele pecaram? Falar assim: não, isso é para que a minha glória, a glória de Deus se manifeste. Então, há pessoas que Deus pode permitir que aconteça certas coisas, Rose, que é a questão do processo que você está falando, para que a glória de Deus se manifeste. Então, se é para a glória que Deus se manifeste, então, na verdade, ele sempre quer que você seja curado. Ele já quis. Sim. Você está entendendo? Sempre Deus não tem essa questão. Deus não é esse carrasco que as pessoas ficam pregando. Porque vai, né, enfermidade. Tem pastores que já viraram para mim e falaram: apóstolo, eu sei que eu estou com isso aqui no meu estômago, porque Deus quer, porque eu pequei. Quando você pecou, irmão? Ah, eu pequei quando eu tinha 15 anos. Quantos anos você tem agora? Tenho 50. Ah, irmão, pelo amor de Deus. 15 anos? E você tem 50? Como é que eu vou acreditar nisso, irmão? Que Deus quer que você Que esteja passando tantos anos nessa aí. Irmãos, quando algo está se repetindo muito e nós não saímos do mesmo ciclo, é porque nós não estamos entendendo o que Deus quer conosco. É simples assim. Quando nós estamos entendendo, saímos daquilo na mesma hora. Eu falo para todo mundo e algumas pessoas não entendem isso. Nem eu consigo explicar isso aqui. Irmãos, até minha família não sabe disso. Eu fui muito enfermo, irmãos. Eu fazia as coisas na garra, porque o meu corpo doía muito. Às vezes eu estava em pé no trabalho, eu não aguentava, eu sentava, tudo começava a rodar. Era algo assim, minha pressão baixava. É, é tudo sem imaginar, irmão. Quando eu conheci minha esposa, a minha esposa nem academia podia fazer, porque ela desmaiava na academia. Você está entendendo? Para você ver o nível da coisa. Então, quando a cura entra em nós, irmãos, ela sai restaurando tudo. Restaurando tudo. Eu posso hoje não estar na minha melhor forma de correr, como eu estava no quartel, mas se eu correr daqui a ali, irmão, eu não sinto nada. E há um tempo atrás, até antes mesmo do quartel, teve um cardiologista que ele disse que eu tinha problema de coração. Você está entendendo, irmão? Tanta coisa que já aconteceu na minha vida. E aí, quando eu determinei falar assim, eu não tenho isso, eu não tenho isso, começamos a determinar isso, eu fiz um outro exame e não deu nada. Então, assim, irmãos, tudo que a gente tem fé, fé não é eu acho que eu creio. Não, fé é convicção. E é por isso que a Bíblia diz que a gente apaga os dados inflamáveis do maligno com o escudo da fé.
Quando alguma coisa vem e fala, você está doente, você fala, não estou, não tem como. Não, você está, não estou, não tem como isso acontecer. Isso é fé. Só que quando a gente está sofrendo numa enfermidade há muito tempo, às vezes a nossa fé é grande para as pessoas, mas é pequena para nós. É isso. Irmãos, a pessoa mais fácil de você curar é os outros. Difícil é você. Porque você acha que Deus quer tudo para todo mundo e que Deus não está querendo para você. Isso é uma coisa normal de todo o ser humano pensar. Ah, não, eu vou orar aqui. Você ora com uma fé, Senhor, libera 1 milhão na conta dessa pessoa. E, cara, ali você está com a convicção de que Deus vai liberar. Aí fala assim, não, ora agora pela sua vida, porque eu já recebi 1 milhão. Aí você fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, se for possível, se tiver, o Senhor tiver isso em mente. Você está entendendo? Então tudo é mais difícil para nós. Quando se trata de nós mesmos que cremos, a gente sempre crê mais no milagre do outro do que no nosso próprio milagre. É por isso que hoje a maioria dos ministros do Brasil são enfermos, cegos, outros com surdez, e quase ninguém sabe. Outros têm nódulos, outros têm cistos. Então, assim, quase ninguém sabe disso, porque eles não vão expor para vocês. Sabe? E apóstolo, você acha que quem tem enfermidade pode curar? É uma realidade. Quem tem enfermidade cura é muito. Pode curar muita gente. E pessoas até mesmo com a mesma enfermidade. Agora, existem coisas que a gente às vezes não vai entender, não vai compreender, Rose. Por exemplo, Smith, o Winglewood, acho que é assim que fala, ele tinha uma filha que era cega. Ele curava uma fila de cego, chegava em casa, orava pela filha, a filha não era curada. Você está entendendo? Existem coisas que a gente às vezes não vai entender. E óbvio, existem dons que às vezes eu não tenho também. E às vezes existem coisas que a gente vai. Eu entendo esse sentido que às vezes fica difícil de você curar alguém da sua família porque você se envolve emocionalmente. Então você não pode, em uma cura, se envolver emocionalmente. É sentir compaixão não é ficar se envolvendo emocionalmente, né? É algo divino, é algo espiritual que acontece. E a gente precisa entender isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Respondido hoje. Respondido. Bem mais do que respondido, né? Glória a Jesus. Então, Glória. você vê que uma pergunta de alguém, gente, gera aula, gera aulas. A gente aprende muito quando se há perguntas, tá? Alguém mais tem? Se não tiver, eu vou terminar a live aqui. Já vou jogar essa bomba pro povo escutar aí no canal, porque está sendo gravado. Tá bom? Tá. Já foi maravilhoso estar com vocês até aqui. Glória a Deus. Gente, AP, tem tem uma muita gente. pergunta Peraí, tem no chat. 28 pessoas e ninguém tem pergunta? É porque o pessoal está colocando a pergunta aqui no chat. Eu quase não leio chat, gente. Deixa eu ver aqui as perguntas. Como ministrar a distância no espírito? Boa pergunta. Tem perguntas antes, né? Pode me dizer sobre como se blindar está relacionado à cura? Como assim? Se blindar em relação a não receber enfermidade, né? Eu acho que é isso, né, Patrícia? Deixa eu ver quem tá. É simples, Isso gente. é nesse sentido. Então, Por a que que única eu coisa fiz que essa pergunta? pode, Porque às pode vezes a falar. gente ora por alguém, né? E acaba se sentindo mal posterior. Não sei se alguém tem essa experiência, né? Eu já tive. Não deveria. Não Pois deveria. é, e eu não sei lidar com isso nesse sentido. Estou buscando conhecimento acerca disso, né? Porque eu me sinto mal, né? Por isso, embora a gente saiba que é uma atuação, o poder do Espírito Santo que seres humanos, né? Mas eu realmente fico orando e conversando com o Espírito Santo para saber como lidar dessa forma. Então, o que mais vai te blindar, eu poderia te ensinar até como você se blindar como santo, mas ainda não seria uma blindagem tão boa, tão perfeita. A única blindagem mais perfeita que você pode ter
ao relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito Santo como pessoa e se relacionar com ele num nível muito extraordinário, para que nada te atinja, tá? Não quer dizer que aquele espírito que você mandou embora está te atacando. São outros espíritos que vão te atacar. Porque muitas das vezes nós temos crença em nosso coração, por exemplo, da retaliação. E acreditamos na retaliação. Eu não acredito em retaliação, e até que me prove retaliação dentro da Bíblia, eu não vou acreditar de jeito maneiro. E porque eu não vivo isso. Irmãos, eu passo, como eu já falei para vocês, eu passo o ano inteiro curando, o ano inteiro libertando pessoas. Eu não tenho, irmão, dificuldade para dormir, eu não tenho dores que me dá, eu não tenho problemas. Ai, atingiu meu filho, atingiu. Não tenho essas coisas, irmãos. Não tenho. Eu posso estar expulsando um mundaral de demônio aqui agora. E não tenho essas coisas. Né? Não tenho, ai, meu Deus, me deu uma dor aqui, ai, me deu uma dor ali. Mas não brincando com a situação, tá? Vocês estão me entendendo? Nem zombando de quem vive isso, porque eu conheço muitas pessoas que estão passando por isso, tá? E eu já passei certas coisas na minha vida por acreditar nisso, tá? Então, ao partir do momento, lembra que o escudo da fé, ele que apaga os dardos inflamáveis do maligno, é quando eu tenho convicção de que nada vai me atingir depois que eu orar por alguém. E quando eu carregar essa convicção perfeita dentro do meu interior, nada vai me atingir, nada vai me atingir, nada. Apóstolo, só vai me atingir no sentido de que, então, se eu tiver alguma coisa que eu preciso quebrar em relação à maldição hereditária, espírito familiar, aí de fato eu vou ser atingido. Ou se eu tiver brechas. E às vezes as pessoas que estão sendo atingidas não têm brechas. Né? Elas estão ali com Deus, estão fluindo. Só que elas acreditam na questão nessa fantasia de retaliação. E quando elas acreditam nisso, Satanás vê brecha para atacar essas pessoas. Porque elas acreditam nisso. Então, aquele que é filho de Deus, o maligno não pode tocar, irmãos. Você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. Isso precisa estar dentro do seu interior, queimando o tempo todo. E a tua relação com o Espírito Santo tem que ser muito profunda. Agora, se você falar para mim assim, apóstolo, ó, eu mexi no ninho de vespa. Isso é, pessoas ali que mexem com bruxaria, feitiçaria, macumbaria, e depois eu senti algum tipo de ataque. Irmãos, é bem normal que eles vão querer te atacar depois. Mas eu falo que são homens que estão fazendo isso, enviando demônios para te atacar, tá? Mas nesse sentido aí, tudo bem. Mas a questão toda é que quando se eu ministro uma pessoa e essa pessoa não é curada, ou é curada, e aí depois, por exemplo, ministrei dor no estômago, aí depois eu tô com dor no estômago, isso não é normal. Isso não é normal. Alguma coisa preciso fechar, alguma porta preciso fechar, ou alguma coisa preciso ser tratado, alguma coisa preciso passar ali para Deus me mostrar, e eu preciso me blindar no Espírito Santo, na presença dele que me blinda. Então, de verdade, precisamos muito disso. O que mais vai te proteger é Patrícia, né? O que mais vai te proteger, Patrícia, é a presença, né? Nem a unção tem esse poder todo para te proteger. A presença tem. O Espírito Santo, ele envolve você e nada te toca. Posso fazer só um comentário a respeito disso? Pode. Exemplo, eu estava ali Deve. sentada, fazendo alguma atividade, e aí uma pessoa passou. E eu comecei a me sentir mal com a presença da pessoa, e eu fiquei me perguntando o que está acontecendo para eu estar sentindo isso, a saber que eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, eu tenho intimidade, eu tenho um discernimento, né? Por isso mesmo que você está sentindo. Não tenho nenhuma brecha que eu possa dizer, nossa, estou em pecado, ou então estou cometendo algo que desagrade o Espírito Santo. Mas Isso é normal, Patrícia. Você sentir isso. eu passar a sentir, eu acho estranho. Uhum. Eu acho estranho porque eu sinto muita ânsia de vômito. É como se Então, fosse deixa eu algo te falar. sujo para eu expelir e
Então, vamos lá. Aí você já entrou um outro âmbito, porque você está falando do âmbito profético. Às vezes, quando nós, por exemplo, vamos supor que alguém está aqui na minha administração e ela está por efeito de obras malignas. Tem obras contra a vida dela. Ela pode sentir enjoo e ânsia de vômito, ou pode embrulhar o meu próprio estômago. E isso é uma palavra de conhecimento, tá? Isso é uma palavra de conhecimento, que às vezes Deus quer que você ore por ela, e aí isso vai passar em você. Olha que coisa louca. E quando você entender que é uma palavra de conhecimento, isso já pode passar em você. E você não Nossa, sente mais, tá? eu tô, Então, eu tô arrepiada com esse conhecimento. então, por isso que eu falei lá quando a gente estava conversando com a Bianca. Cadê a Bianca? Tá aí ainda? Acho que a Bianca saiu. Por isso que eu falei lá com a Bianca a questão de sentir, que eu não gostava muito de sentir as coisas. Você está entendendo? Que eu gostava que eu gosto que Deus me fale, não que eu preciso sentir, porque quando a gente precisa sentir isso é porque a nossa comunicação para escutar Deus está fraca. Eu não queria falar isso aqui para vocês, eu tive que falar, né? Então assim, porque às vezes a gente tem que falar para, sabe? Ah, apóstolo, você está dizendo que palavra de conhecimento, irmão, a gente tem que aprender a escutar Deus, escutar ele do jeito que ele fala. E quando a gente está desatento ao escutar, ou a gente não tem o conhecimento, tá, Patrícia? Isso acaba acontecendo. Então, a partir de hoje, quando você sentir isso, não é que Satanás pode estar te atacando, às vezes. Na maioria das vezes é que você está sentindo que alguém está com alguma zica na vida dela. Ou então, por exemplo, se você sentir a angústia dessa pessoa, você fala, por que eu estou sentindo a angústia quando essa pessoa passou? Às vezes porque ela está com angústia. E aí Deus está falando assim, ore por ela. Entendeu? Então, Uau. assim, tem, é exatamente o contrário. É por causa de... Ó os varão de Deus aí. Deus abençoe vocês aí em Minas. Eita glória! Só varão ungido. Então, o que acontece, Patrícia? Isso está acontecendo exatamente pelo fato de você estar se relacionando com Deus. E aí Deus vai começar a te mostrar as coisas. Às vezes tem coisa que a gente acha que está errado em nós e a gente até quer expulsar isso da nossa vida, quando na verdade isso é um discernimento do Espírito. Você está entendendo? E a gente fala assim, ah, ufa, glória a Jesus. Me deu um alívio agora aqui, apóstolo. Eu já estava procurando a Universal para botar fazer descarrego. Então, entenda isso. Tem coisas que Deus vai te dar esses discernimentos e sim, você pode até mesmo sentir no seu próprio corpo, tá? Mas isso não vai continuar, tá? Se essa pessoa for embora, por exemplo, você vai parar de sentir. Eu É tive que desse vir jeito. para outro ambiente, porque já estava. Você já usou uma chave, ó. Vim para Essa é outro a chave. ambiente. Você vai para outro ambiente, ou então você ora por ela. Entendeu? É isso mesmo, filho. Tá certo. Parabéns, Patrícia, pelo seu profético. Que Deus continue cada vez mais te usando aí. Tô descobrindo agora, porque eu tava com esse profético, eu nem sabia. Não, o senhor falando me fez despertar essa questão da palavra de conhecimento, né? Que Sim, é um dom que o Senhor nos dá e está escrito na palavra, sim, né? Sobre essa questão sim. do profético, eu estou aprendendo um pouco mais, né? Uhum. Depois que eu assisti o Senhor lá no Podercast, eu achei muito interessante as suas falas com relação ao profético, à manifestação do Espírito, é, saber como o Espírito Santo tem agido na sua vida. Eu disse, vou seguir ele e vou começar a participar para eu aprender um pouco mais e, de fato, eu não tinha esse entendimento sobre a palavra de conhecimento, né, que vem sendo despertada através do profético na minha vida. É algo novo para mim. Então, muito obrigado pelo senhor estar compartilhando todo esse conhecimento, né? Amém, Patrícia. Que Deus abençoe a sua vida. Gente, vamos lá. Vou deixar mais uma pessoa perguntar. Faz igual a Patrícia aí, abre o microfone, tira a timidez e pergunta. Aí fica mais fácil.
Tem tanta gente aqui, gente, já perguntou aqui no chat. Vou ficar lendo tudo. Shalom, meu Ah, apóstolo. quem fala? Roberto. Roberto, deixa eu te procurar aqui. Achei, Roberto. Fala lá. Pergunte. Amém. Glória a Deus. Então, no caso aí da palavra de conhecimento, se eu estou no lugar, se eu não quiser receber a palavra de conhecimento através das dores, é só eu estar mais afinado a minha comunicação com o Eterno? Sim. Quanto mais relacionamento com ele, melhor. Porque ele vai poder te falar. Porque isso é como se eu fosse. Já que ele não está entendendo dessa forma, eu vou falar da forma que ele entende. Gente, vamos lá. É, por exemplo, se Deus te chamar para orar agora e você não for orar, o que você vai sentir? Angústia. A angústia, ela é um sinal. Eu sempre falo isso aqui, eu acho que todo mundo aqui quase sabe disso. A angústia é como se fosse a febre. A febre não é a enfermidade. A febre que você tem não é a enfermidade. Ela é um sintoma para dizer que tem algo errado no seu corpo. Se tiver algum aí, enfermeiro ou médico, pode falar o que eu estou falando. É só um sintoma para dizer assim, ó, tem algo errado, é um alarme, um soar vermelho. Ó, tem algo errado aí. Aí você vai no médico descobrir por que você estava com febre. Você poderia estar com garganta inflamada, poderia estar com ter pisado alguma coisa, com, sei lá, um tétano, sei lá, qualquer coisa. Você poderia ter zilhões de coisas, né? A febre dá por zilhões de coisas que dá no seu corpo, tá? A mesma coisa é a angústia. Às vezes você está sentindo angústia e não é porque, por exemplo, você ai meu Deus, eu estou sofrendo de depressão. Porque todo profeta acha isso. Mas quando ele descobre que a angústia é algo querendo se sinalizar que você ou está em perigo, ou sua família está em perigo, ou a sua nação está em perigo, ou está tendo uma movimentação espiritual demoníaca, satânica, e Deus está querendo te mostrar aquilo, e aí você entende o que você tem que fazer quando sente angústia. Vai para o seu quarto orar. Se você souber orar em línguas, ore em línguas. E Deus vai te revelar. Essa angústia vai sair do seu interior. Deus vai te revelar. Essa angústia pode ser porque você não orou, você desobedeceu Deus. Você está entendendo? E se Deus deixasse tudo bem, você não ia nem saber que você está errado. Mas quando você sente angústia, você fala assim, cara, eu errei alguma coisa com Deus. Peraí, Deus, o que eu fiz? A mesma, na hora. Então, você tem que sentir algo que é desconfortante para poder ir até Deus, muitas das vezes. Algo desconfortável, para você poder ir até Deus. É isso. Então, se eu escuto Deus, eu vou precisar passar por algo desconfortável? É simples assim. Está respondido. Entenderam? Por exemplo, meu irmão, se eu hoje escuto Deus falar para eu orar, eu não orar, irmão, eu não sinto angústia não, irmão. São outros níveis que acontecem, viu? E eu não quero nem falar para vocês. Meu Deus do céu. Para mim é como se fosse um crime. Como se fosse um delito muito pesado dentro do mundo espiritual. Tem, não tem jeito. E aí, se eu não fizer isso e eu não obedecer, vocês estão escutando o volume baixo aí também ou só o Ícaro? Tá não, né? Tá alto, né? Tá aí. Aumenta o telefone aí, Ícaro. Então, o que que acontece, gente? Se eu quero e me relacionar cada vez mais com Deus, Deus ele vai falar de maneiras diferentes com a gente. E Jó fala isso. Uma hora ele fala de uma forma, outra hora ele fala de outra. Deus fala de várias maneiras. E eu preciso compreender como Deus fala. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém, né? Aleluia. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos. Eu vou orar por vocês e vou dispensar vocês, porque já se são já são 10 horas da noite e amanhã nós estamos partindo e viajando. Amém, irmãos? Querido Deus, precioso, eterno e poderoso Pai, no nome de Jesus,
o Senhor abençoe todas as pessoas que estão aqui, Pai, de maneira poderosíssima. Que o Senhor guarde cada uma das pessoas, que o Senhor, Pai, tudo que eles estão aprendendo aqui, que seja para a glória do seu nome, Pai. Que, Pai, talvez daqui a 1 ano, 3 anos, 2 anos, eles nem lembrem de mim, Pai. Mas que eles lembrem, Senhor, desses ensinos, que fiquem cravados no coração de cada um deles, para que eles possam avançar no reino. Espírito Santo, eu te peço isso em nome do eterno Jesus. Amém, amém e amém. Povo, que Deus abençoe vocês. Próximas lives a gente vai ter como responder mais pessoas, mas eu creio que essa live foi muito maravilhosa, muito poderosa e muito produtiva, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. E a Bugarelli só comendo. Aleluia. Deus abençoe, povo. Tchau, tchau. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se esqueça do Yom Kippur em Sumaré, em São Paulo. Você que não fez a sua inscrição, corre para fazer. Irmãos, vai ser poderosíssimo. Coloque a sua fé e vá. Amém? Esteja lá com a gente. 20 horas de ensino, irmãos. Será poderoso, tá? Aqueles que não puderem de fato ir, não puderem mesmo, terão a oportunidade de participar online. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Shalom. Tchau, tchau.